afternoon, class. Vamos iniciar a aula de hoje com genitive case or possessive case. Caso genitivo ou caso possessivo. Então, quando é que eu tenho um caso possessivo, um caso de genitive case? Acontece quando? Quando substantivos ou possuidor designam um ser vivo, pessoa ou animal, as expressões possessivas são formadas do seguinte modo: acrescentando-se apóstrofo S ao substantivo possuidor, singular ou plural, desde que não seja terminado em S. Então, quando o ser possuidor, o dono daquele ser, ele termina, que não seja terminado em S, nós vamos acrescentar apóstrofo S. O apóstrofo é essa vírgulazinha aqui em cima, tá vendo? É a próxima vírgula, esse sinal com S. Man's body, corpo do homem. The bird's wings, as asas dos pássaros. Acrescentando-se apenas um apóstrofo ao substantivo possuidor, quando ele estiver no plural, terminado por S. The girls' school, a escola das garotas. Quando o substantivo possuidor designa um ser inanimado, em princípio não se usa apóstrofo S, mas sim a preposição of, correspondente a de em português. The door of the car, a porta do carro, Então, vamos usar apóstrofo S quando o substantivo possuidor não terminar em S. E vamos usar apenas apóstrofo quando o substantivo terminar por S. E vamos usar o of, o de, a preposition of, correspondente ao de em português, quando o ser é um ser inanimado, a porta do carro. Não uma pessoa, não um animalzinho, mas é um objeto. Então, um objeto que possui outro objeto, a porta do carro. The door of the car. Há uma tendência cada vez maior de usar o apóstrofo S com o nome de alguns seres inanimados, personalizando o substantivo possuidor, que tem o sentido nobre. É o caso dos correspondentes a mundo, sol, mar, nomes de planetas, países, cidades e etc. The world's population. The population of the world. The earth's surface. The surface of earth. Nature's plan. The plan of nature. Rio's beach. The beach of Rio. Vocês observem aqui que se for aqui naquela regra do ser inanimado, nós não iríamos usar o apóstrofo S. Mas, como estamos personalizando esse ser, acaba se utilizando quando é correspondente a mundo, sol, mar, nomes de planetas, países e cidades. Ok? Casos especiais. Quais são os casos especiais do apóstrofo? Acrescenta-se apóstrofo S à última palavra no caso dos substantivos compostos. My daughter-in-law's car. O carro da minha nora. Acrescenta-se apóstrofo S apenas ao último possuidor, no caso de haver dois possuidores de uma mesma coisa. Homer and Maggie's family. Mas acrescenta-se o apóstrofo S a cada possuidor, no caso de haver posse em separado. Homer's and Maggie's voice. Vamos recapitular esses casos especiais? Vamos lá. Vamos colocar apóstrofo S na última palavrinha do nome composto. Daughter-in-law significa nora. Então, eu coloco somente na última palavrinha, laws. Acrescenta-se apenas ao último possuidor, o apóstrofo S, no caso deles possuírem a mesma coisa, tá? Então, Homer and Maggie's family
Então, a família é de Homer e Megger. Mas acrescenta-se apóstrofo S para cada possuidor, se for separado, se as coisas forem um do outro, ok? Homer's and Megger's voice. Voice. Cada um tem a sua. Então, está aí, cada um utilizando o apóstrofo S, porque cada um possui sua voz. Usa-se apóstrofo S ou apenas apóstrofo em expressões que indicam tempo. Today's paper, o jornal de hoje. Pode-se deixar de expressar o substantivo ou coisa possuída quando, pelo contexto, ele for óbvio. Isso é muito comum com o nome de estabelecimentos comerciais. She bought shoes, clothes and Macy's. Ela comprou aquelas roupas na Macy's. Macy's é o nome de estabelecimento comercial. Para finalizar esse caso genitivo, o genitive case, eu trouxe uma marca muito famosa para vocês verem, que é a McDonald's. E aí nós temos o apóstrofo S no final da marca, que é para indicar que é do senhor Donald. McDonald's. Ok? Então, é comum nós encontrarmos em estabelecimentos comerciais esse apóstrofo S, que indica que isso aqui é possuído por tal pessoa. Vamos recapitular, tá? Então, o caso genitivo ou caso possessivo, vocês podem encontrar em livro com esses dois nomes, significa caso de indicar posse, alguém possui alguma coisa. Para indicar que essa pessoa possui alguma coisa, nós vamos usar a expressão apóstrofo S, quando a palavra estiver no substantivo ou no plural, desde que não seja terminado por S. Então, não terminou por S, eu coloco o apóstrofo S. Por exemplo, man's body, the bird's wing. Então, o corpo do homem, as asas do pássaro. Acrescentando-se apenas um apóstrofo quando a pessoa, o possuidor, ele estiver no plural terminado com S, como é o caso de the girls, as garotas. Então, eu não coloco apóstrofo S, porque senão seria um S aqui, um S aqui, um S aqui. É muito S, né? Aí a gente tira o S e fica só apóstrofo. Então, the girls' school. Quando o substantivo ou dono, a pessoa, designam ser inanimado. Ou seja, não é nenhuma pessoa, não é nenhum animal, é um ser sem vida, tá? Falando animado é um ser que não tem vida, não tem alma. Como é o caso do carro, da porta, a porta do carro. The door of the car. De quem é a porta? Do carro. O carro para casa da pessoa? É um animal? É um ser com vida? Não. Mas a gente costuma dizer o pé da mesa, a porta do carro, né? E aí a gente não vai usar apóstrofo S, vamos usar a preposition of, que significa de. Há uma tendência muito grande da gente utilizar apóstrofo S em alguns seres inanimados, personalizando, como se ele tivesse um sentido nobre, como se fosse uma pessoa. E para que acontece isso? Quando a gente está se referindo a correspondentes do mundo, como o Sol, o mar, os planetas, os países, as cidades, os estados, ok? Então, aí a gente pode usar o apóstrofo S nesse caso. The world's population, the Earth's surface, nature's plan, real's beach. Viu que tanto podemos usar o apóstrofo S como of, que significa de? Quais são os casos especiais?
Quando a palavra for composta, como é o caso de daughter-in-law, ó, composta, mais de uma lei de uma palavra, a gente vai colocar apóstrofo S na última palavrinha. Quando tivermos duas pessoas ou mais e precisamos falar do que elas têm, eu coloco o apóstrofo S na última pessoa. Por quê? Porque o ser que eles possuem é algo que todos os outros têm. Homer e Meggers. Family. Então, é a família de Megger e de Homer. Família dos dois. Mas acrescenta-se apóstrofo S a cada possuidor. No caso de haver posse separado. Homers e Meggers. Voz. A voz é de um, a voz é do outro. Por isso que há o apóstrofo S, depois da palavra Homer, depois da palavra Megger. Voz de um e voz do outro. Usa-se o apóstrofo S ou apenas apóstrofo em expressões que indicam tempo. Today's paper, jornal de hoje. Pode deixar de expressar o substantivo ou a coisa possuída quando, pelo contexto, ele for óbvio. Isso é muito comum com o nome de estabelecimentos comerciais. Shabaf choose clothes at Macy's. Ela comprou aquelas roupas na Macy's, ou seja, a loja de Macy, tá? Ela comprou lá. E aí eu trouxe para vocês a expressão muito famosa, todo mundo conhece, McDonald's. Tá lá, o apóstrofo S que indicando que essa empresa é do senhor McDonald, do senhor Donald Trump, ok? E aí nós temos o uso do apóstrofo S. Então, o apóstrofo S vocês já encontraram em vários lugares, em embalagens, em lojas, em estabelecimentos comerciais. Faz parte da gente ver esse apóstrofo S em muitos lugares. Só precisamos entender como é que usa, o que ele significa. Então, significa um de, seria em português o de, né? Loja de Donald. Lanchonete de Donald. Mas, essa expressão apóstrofo S é algo genuinamente inglês e a gente precisa entender o que significa, entender que existem alguns contextos que eles serão utilizados e outro não. E precisamos entender que podemos usar ou o apóstrofo sozinho ou o apóstrofo S. Ó, eu vou colocar para vocês aqui no teto um link de um quiz sobre o genitive case. Não tô entendendo. Agora, depois dessa segunda explicação, vocês entenderam melhor o conteúdo, já se familiarizaram, estão entendendo, não entenderam nada. Quando é que a gente não pode utilizar o apóstrofo S? Vamos lá. Quando a palavra termina por S, por exemplo, the boys, os garotos, aí eu só utilizo o apóstrofo. Tá? Quando é que eu não posso utilizar o apóstrofo S? Quando eu ser inanimado. Por exemplo, aí o exemplo está com uma porta do carro. Né? Vamos dizer bem assim, o pé da mesa. Aí a gente não vai utilizar, porque não é pessoa, não é objeto. Entendeu? Só vai utilizar quando for objetos. E aí nós vimos também os casos de algumas coisas que podem usar o apóstrofo S, mesmo não sendo pessoas, quando for seres que se relacionam com a natureza, com o mundo, como nós vimos o Sol, a Lua, o Estado, ok?